Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor e convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmo de número 42, versículos de 1 a 5. Amém? Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos do Senhor para o culto desta noite. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos em Tua presença. Ó Senhor, fala conosco, Senhor, em meio à Tua palavra, receba, Senhor, os nossos louvores e que tudo, Senhor, seja para a honra, a glória do Seu santo nome, pois o Senhor é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Te louvamos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Salmo de número 42, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor. Eu convido aos irmãos do louvor para que venham adorar ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a sua adoração. Nós aqui na igreja, você aí na sua casa, mas juntos num só propósito. Louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor, pois Ele é digno do nosso louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Neste momento, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos aqui para entoar louvores, adoração a este Deus que é maravilhoso sobre as nossas vidas. Aqui nos Salmos, de número 84, versículo 4, diz assim: bem-aventurado os que habitam em tua casa, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, amém? Somos felizes porque estamos diante de um Deus maravilhoso, amém? Que você possa juntamente conosco adorar, se alegrar e bendizer ao Senhor Jesus Cristo, amém? Eu convido você que você venha louvar o Senhor Jesus neste momento, nessa noite. Com alegria, celebramos o Teu nome, Senhor. Entoamos a Ti, ó Pai, cânticos, louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Aleluia, Santo Tu és, maravilhoso Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução do
tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Louvado seja teu nome para sempre, Senhor. Com alegria, ó Deus, nós entramos na tua presença, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Deus. Os nossos lábios a cada dia vem entoar louvores a ti, Jesus. Aquele que está feliz, aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. 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 Jesus Cristo, Ele sempre será o motivo da nossa alegria, amém? Outrora estávamos distantes, mas hoje estamos aqui diante de um Deus que tem alegrado a cada dia nossas vidas, amém? E aqui na palavra do Senhor, em Salmos mesmo também diz, em 40, no versículo 5 diz: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo, amém? Esse Deus maravilhoso, nada pode se comparar. Nada pode se comparar com a presença dEle sobre as nossas vidas. Que a cada dia Ele possa ser o ar que nós respiramos. O que seria de nós sem a presença desse Deus? A nossa vida, ela é vazia. É uma vida que não significa nada sem a presença do Senhor. E que a cada dia nós possamos dizer isso ao Senhor, que Ele é o ar que nós respiramos. Ele é o motivo a cada dia da nossa alegria, é o motivo do nosso existir. E este hino que nós vamos louvar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e fizesse deste hino a tua oração neste momento diante do Senhor. Declare a Ele que Ele é a razão da sua vida. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, amém? Feche os seus olhos, engrandeça e agradeça a cada dia pela presença desse Deus sobre as nossas vidas, amém? Tu és maravilhoso, ó Deus. Que a cada dia, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos levar à Tua presença, ó Pai. E que possamos a cada dia declarar, Senhor Deus, que Tu és a razão do nosso existir.
o ar que nós respiramos. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. e este é o meu pão, E este é o meu pão, e este é o meu pão. que a cada dia a tua vontade, Senhor Deus, Tua vontade feita em mim. declare de todo o seu coração. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Este é o meu respirar. Declare isso ao Senhor neste momento. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Tu és alimento para nossas almas, Senhor Deus. E este é o meu pão. Jesus, Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. declare nessa noite. E eu, Senhor, não somos nada, Senhor Jesus. Eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Então declare de todo o seu coração neste momento. Diga ao Senhor o quanto você precisa dEle. Que a sua vida ela é vazia, ela significa nada sem a presença desse Deus. Declare ao Senhor: eu, Senhor Deus, eu estou perdido sem ti, ó Deus. Estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada somos, ó Pai. Nada somos sem a tua presença, Jesus. Estou sem ti. Perdido estou sem ti. Nada sou. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estamos, ó Deus, sem a tua presença, ó Pai. Outrora estávamos distantes, ó Deus, mas através do teu amor, Senhor Deus, hoje aproximamos de ti, ó Pai. E que a cada dia, Senhor Deus, possamos declarar isso, meu amado. Que você possa declarar nessa noite todo o seu coração que nada somos sem a presença deste Deus.
nada somos, nada temos, se não for o Senhor em nós. Se somos melhores, se pensamos melhores, se agimos melhores, é porque o Espírito Santo de Deus a cada dia nos molda e nos torna a cada dia adoradores na presença de Deus. E que a cada dia, de todo o seu coração, você venha dizer isso: eu nada sou sem ti, Senhor. Amém? Que você possa, de todo o seu coração, declarar isso ao Senhor Jesus. Porque se nós estamos aqui adorando a Ele, é porque primeiro o Senhor nos amou, amém? Que você possa cada dia sentir a necessidade de estar na presença do Senhor, que o seu coração possa almejar a cada dia mais e mais da presença de Deus. Assim que nós louvamos aqui, a tua vontade seja feita em mim, amém? Que verdadeiramente esse possa ser a cada dia o desejo do nosso coração, a vontade de Deus em primeiro lugar sobre as nossas vidas, amém? Porque sem Ele nada somos. Que você possa ir louvar o Senhor com as suas palmas nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos adorado a Deus e nesse momento iremos ouvir a sua santa palavra. E vamos pedir para que Deus fale poderosamente conosco nesta noite, através da palavra de Deus. Hoje estará trazendo a mensagem de Deus dessa noite o presbítero Newton, dirigente da nossa igreja na cidade do Potim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, usa, Senhor, a vida do teu servo com poder, com autoridade, para que possa, Senhor meu Deus, falar conosco através da palavra. Dê a ele a ciência, a sabedoria, a capacitação, Senhor. Usa, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades. E que vidas, Senhor, possam ser transformadas. E que possamos, Senhor, crescer, amadurecer, Senhor, meu Deus. Que vidas possam ser libertas, Senhor, e santificadas através da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, e nós estaremos fazendo a leitura do versículo de número 10 ao versículo de número 15 da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja Deus. O capítulo 14 do livro de Êxodo é uma das passagens da Bíblia que está entre as mais conhecidas da palavra de Deus. Ela fala da travessia do Mar Vermelho. Retrata a passagem pelo meio do mar do povo de Israel e a destruição dos egípcios.
esse fato começa com uma ordem do Senhor a Moisés, para que o povo fizesse uma manobra e acampasse em um lugar chamado Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho. Isso está no capítulo 14, no versículo 1 e 2 de Êxodo. E essa manobra, determinada por Deus, ela tinha um objetivo: fazer com que Faraó chegasse a uma conclusão de que Israel estava desorientado, e então ele partiria com o seu exército, pois Deus endureceria o coração de Faraó, pois a manobra ordenada por Deus tornaria Israel presa fácil aos olhos de Faraó. E diz a palavra de Deus que Faraó aprontou o seu exército, seus carros, cavalos, cavaleiros e todo o seu exército para perseguirem os filhos de Israel. E os encontraram no lugar aonde Deus havia ordenado. E agora Israel tinha o exército de Faraó atrás e o Mar Vermelho à sua frente. Não havia saída para o povo de Israel. Eles estavam cercados, não tinham para onde correr. O perigo de serem destruídos, o perigo de serem mortos era iminente. E quando nós olhamos esse fato da palavra de Deus, quantas vezes também em nossas vidas, nós também nos vemos cercados, muitas vezes por várias circunstâncias. Inúmeros problemas que nos cercam. E muitas vezes também, diante dessas circunstâncias, parece que nós também não temos saída. Parece que também não teremos o escape. Parece que o problema jamais terá solução. E só nos resta, muitas vezes, esperarmos pelo pior. Mas, a partir do versículo 10, ao qual nós lemos nesta noite, nós vemos que esse fato gera algumas reações no povo contra a vida de Moisés. E essas reações do povo e a reação de Moisés diante dessa circunstância vai nos mostrar nessa noite a diferença entre aqueles que olham para as dificuldades e aqueles que olham para Deus. E nós vamos ver primeiramente a respeito daqueles que olham para as dificuldades. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra a respeito daqueles que olham para as dificuldades está no versículo de número 11, quando o povo se dirige a Moisés e diz assim: disseram a Moisés: foi por haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Aqui a palavra de Deus nos mostra, primeiramente, que aqueles que olham para as dificuldades começam a murmurar. O povo questiona a Moisés diante daquela circunstância. Era como se o povo tivesse olhado para Moisés e dissesse assim: olha,
o que você fez conosco? E esse é um grande problema do murmurador. O murmurador logo perde a sua fé e a sua confiança em Deus diante dos problemas. Quando nós olhamos no final do versículo de número 10, o povo até clamou ao Senhor, mas logo em seguida, eles começam a reclamar do problema diante de Moisés, duvidando do poder de Deus. E esse é um grande problema na vida do murmurador. O murmurador, ele não consegue enxergar aquilo que Deus pode fazer. O murmurador só consegue enxergar o problema ao seu redor, o problema que está à sua frente, e ele não consegue jamais enxergar que Deus pode mudar as circunstâncias. Muitas vezes, para o murmurador, vir à igreja já não adianta mais. Muitas vezes, para o murmurador, servir a Deus é algo inútil. O murmurador, diante das circunstâncias, ele reclama o tempo todo. Muitas vezes ele até diz que Deus pode fazer, mas apenas da boca para fora. Pois ao murmurar, ele mostra o contrário. Ele está dizendo que Deus não pode reverter e que Deus não pode mudar a situação daquilo que ele está enfrentando. Qual tem sido a sua reação diante dos problemas que você tem enfrentado? A palavra de Deus nos traz um alerta, que nós devemos ter cuidado, porque a murmuração pode ser a nossa ruína diante dos problemas que enfrentamos em nossa vida. Este povo não foi alertado apenas desta vez, mas muitas outras situações Israel foi alertado. E mesmo assim, esse povo sempre murmurou a Deus. E diante das murmurações desse povo, algo aconteceu na vida deles. Eu queria que você acompanhasse comigo o que está escrito no livro de Números, capítulo 14, versículo de número 29, e deixe o livro de Êxodo aí marcado, para que depois nós possamos retornar. No livro de Números, capítulo 14, versículo de número 29, mostra o que ocorreu com a vida de muitos que murmuraram a Deus. Diz assim a palavra de Deus: neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. A murmuração é um grande problema. A murmuração pode ser a causa da minha derrota, pode ser a causa da sua derrota, diante das circunstâncias que cercam a nossa vida. Esse é o primeiro grande problema na vida daqueles que, ao invés de olharem para Deus, olham para as dificuldades, olham para as circunstâncias que estão à sua frente. Mas a palavra de Deus, voltando para Êxodo, capítulo 14, nos mostram outro grande problema na vida daqueles que olham para as dificuldades. Acompanhe comigo o versículo de número 12 do capítulo 14. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui está o segundo problema na vida daqueles que olham para as dificuldades. E a palavra de Deus nos mostra que aqueles que olham para as dificuldades, muitas vezes acham que o passado era melhor. Mas será que realmente
Esse povo que está diante de Moisés, realmente o passado deles era o melhor? Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra a respeito do passado deste povo. No capítulo de número 3 de Êxodo, e no versículo de número 7, a palavra de Deus mostra como era o passado deste povo, que agora está diante de Moisés, indagando a respeito desta situação. Diz assim, capítulo 3 de Êxodo, versículo de número 7. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Aquele povo, neste momento, em que o exército de Faraó estava atrás, e o mar vermelho à sua frente, começaram a lembrar do seu passado. E acharam que o seu passado era melhor. Mas no Egito, o povo era escravo, o sofrimento era terrível. Mas, agora, diante desta situação, eles esqueceram que eles clamaram a Deus lá no Egito e demonstram uma ingratidão diante dos olhos de Moisés. Este povo abriu a sua boca para dizer algo que não convém. E quantas vezes nós também agimos assim? Dizemos que agora que estamos na igreja, que estamos servindo a Deus, parece que a nossa situação piorou. Esquecemos também que éramos como Israel, não escravos no Egito como eles, mas escravos do pecado, e que Deus também nos libertou. Eu convido você agora a olhar para o seu passado e refletir se realmente, longe de Deus, a sua vida era melhor, o seu passado era melhor. Olhe para o que Deus já fez em sua vida e pare de murmurar, porque Deus te dará o escape. Deus vai prover a saída, a solução para os seus problemas, de tudo aquilo que porventura você tem enfrentado. Eu digo para você que está ouvindo esta palavra nesta noite, se com Deus muitas vezes é difícil, passamos por diversas circunstâncias, por diversos problemas em nossa vida, eu quero dizer que sem Ele, longe de Deus, é ainda pior. Os nossos problemas não vão se solucionar se nós deixarmos Deus e olharmos para trás, se recuarmos em nossa caminhada e acharmos que a nossa vida longe de Deus era melhor ou será melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus mostra um terceiro problema na vida daqueles que olham para as dificuldades. Além dele ser um murmurador muitas vezes, além dele achar que o seu passado é melhor, ou era melhor, diz aqui a palavra de Deus, no versículo de número 12, no finalzinho, na parte B, o povo diz assim: pois melhor nos fora servir aos egípcios, e agora eles dizem, do que morrermos no deserto. Aqui está o terceiro problema na vida daqueles que olham para as dificuldades.
Aqueles que olham para as dificuldades, esquecem das promessas de Deus para a sua vida, para o seu povo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 3, no versículo 8 ao versículo 10, Deus havia feito uma promessa para aquele povo, que eles herdariam uma terra boa, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Deus havia feito uma promessa. Eles não morreriam no deserto, como eles estão dizendo. Aquele povo viu o livramento de Deus, contemplou como Deus os livrou com mão forte da terra do Egito, viram os milagres de Deus diante dos seus olhos, e certamente o mesmo Deus que os livrou com mão forte, era o mesmo Deus que cumpriria a sua promessa. E quando nós olhamos aqui, nós também temos como lição para a nossa vida que nós não podemos esquecer as promessas de Deus para nós. Não podemos deixar que as circunstâncias que temos enfrentado em nossa vida nos faça desviar do foco, nos faça desviar daquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele também diz, ainda no capítulo 8, no versículo 28 de Romanos, que todas as coisas que acontecem em nossa vida, elas cooperam para o nosso bem. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que os problemas que muitas vezes têm te cercado, os problemas que você tem enfrentado, façam você esquecer das promessas que Deus tem reservado para a sua vida, das promessas que Deus tem reservado para o seu povo. Louvado seja Deus. Mas eu disse que essas circunstâncias trouxe reações para o povo, mas também trouxe uma reação na vida de Moisés. O povo murmurou, o povo achou que o passado era melhor, o povo se esqueceu das promessas de Deus, mas agora nós vamos ver através da vida de Moisés a diferença na vida daqueles que olham para Deus. E a primeira coisa que nós vamos aprender através da vida de Moisés está no versículo de número 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em especial, o versículo de número 13 nos mostra primeiramente que aqueles que olham para Deus, eles creem que o livramento vem do Senhor. Eu pergunto para você que está ouvindo a palavra de Deus, você crê que Deus, Ele pode proporcionar à sua vida o livramento, o escape, mudar as circunstâncias que você, porventura, tenha enfrentado? Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas
que não se veem. Olhe para Deus. Creia que o livramento, a solução para o seu problema, o milagre, aquilo que você precisa, o escape para a sua vida, a provisão, tudo vem do Senhor. Tudo provém de Deus. É Ele que provê a saída, o livramento para a sua vida. O Salmo de número 46, o versículo 10 e o versículo 11, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo. Não precisa temer, porque em Deus nós podemos descansar. Ele é o refúgio para as nossas vidas. Nele nós somos mais do que vencedores. No Senhor está a certeza do livramento. No Senhor está a certeza de que Ele pode mudar as circunstâncias que cercam as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, através da vida de Moisés, nós vamos ver outra coisa importante a respeito daqueles que olham para Deus. O versículo 14, quando Moisés diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém? Aqui, através da vida de Moisés, nós também podemos aprender que aqueles que olham para Deus irão contemplar a sua vitória. Esse mesmo versículo, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Amém? Aqueles que olham para Deus irão contemplar, irão ver a vitória de Deus em sua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está à frente das nossas vidas. Ele é o Deus que peleja por nós. Nos faz lembrar uma passagem da palavra de Deus, que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 16, onde estava havendo uma guerra entre o rei da Síria e Israel. E diz a palavra de Deus que tudo aquilo que o rei da Síria tramava, Deus revelava ao seu profeta, ao profeta Eliseu, tudo aquilo que ele tramava. E dava o livramento para Israel. E isso incomodou o rei da Síria, ao ponto dele achar que havia entre eles um traidor. Mas chega ao seu conhecimento que havia um profeta em Israel, que tudo aquilo que ele tramava, Deus avisava a Eliseu, para que o povo de Israel fosse então livre. Fosse liberto, e o escape então vinha sobre a nação de Israel. E então o rei da Síria pega o seu exército e cerca a cidade onde estava o profeta Eliseu. E diz a palavra de Deus que quando o moço do homem de Deus sai pela manhã, ele olha e vê os exércitos do rei da Síria. E ele volta a falar para Eliseu. E Eliseu diz algo que também serve de lição para as nossas vidas. Que serve para nós, nesse texto da palavra de Deus,
Porque Eliseu diz: maior é aquele que está conosco do que qualquer circunstância que se levanta contra a nossa vida. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu quero dizer para você que está ouvindo a palavra de Deus, que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer circunstância. E quando Deus age, tudo se resolve, porque Ele é um Deus que peleja por nós. Lembre-se do que está escrito no Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, nós, através da vida de Moisés, nós vamos ver também outra coisa importante na vida daqueles que olham para Deus, que está aqui no versículo de número 15, quando o Senhor dá uma ordem a Moisés e diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aqueles que olham para Deus são aqueles que continuam a marchar, que continuam a sua caminhada. Quem olha para Deus, ele continua sempre caminhando em direção às promessas de Deus. Ele vai até o fim, ele combate o bom combate, ele acaba a sua carreira, ele guarda a sua fé. Por pior que seja aquilo que você esteja enfrentando, aquilo que porventura você está passando em sua vida, por pior que seja o momento que você esteja vivendo, eu quero dizer para você que Deus, Ele é contigo. Apenas marche, siga em frente, não desanime jamais. Grandes coisas o Senhor fará. Se você crer, assim como em Israel, o mar se abrirá, o milagre acontecerá e o impossível Deus também fará pela sua vida. Não desista jamais. Marche e o Senhor te ajudará a passar pelos momentos difíceis, pelos momentos de dificuldades que você esteja enfrentando. O Deus que você serve, Ele está contigo, não importam as circunstâncias. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém? O Senhor, Ele é contigo. Continue a caminhada, continue marchando em direção às promessas de Deus. Siga em frente, porque assim como Israel tinha a promessa de uma terra que mana leite e mel, Deus também tem um lugar maravilhoso reservado para a sua vida. Um lugar onde diz a palavra que Deus enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda a lágrima. Um lugar onde não haverá morte, um lugar onde não haverá pranto, um lugar onde não haverá clamor, um lugar onde não haverá mais dor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra nessa noite possa ter falado grandemente com a sua vida. Que essa palavra possa ter falado grandemente ao seu coração. E lembre-se, diante dos problemas, diante das dificuldades, não murmure jamais. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, o que Ele já fez em sua vida. Não esqueça as promessas de Deus. Creia somente, porque você também irá contemplar a vitória em sua vida. Continue marchando em direção às promessas de Deus para a sua vida. Olhe para Deus
e jamais olhe para as dificuldades. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ouvido a palavra do Senhor e Deus poderosamente tem falado conosco, mas neste momento nós vamos ouvir mais um louvor e uma adoração ao nome do Senhor. Louvemos ao Senhor.
montanhas se prostrem, ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou poderosamente conosco nessa noite. E fica uma reflexão. Para onde você tem olhado? Quando nós olhamos para os problemas, para as dificuldades, nós murmuramos contra Deus. E quando nós murmuramos contra Deus, nós duvidamos que Ele nos ama e nós duvidamos do seu poder. Quando nós olhamos para a dificuldade, nós achamos que o passado era melhor. E muitas das vezes somos levados a achar que vamos morrer no deserto. Mas, a exemplo de Moisés, Deus não nos chamou para olharmos para os problemas, mas para crermos em Deus. E quando nós olhamos para o Senhor, nós cremos que Ele nos livra, nós cremos que Ele peleja as nossas pelejas, e nós continuamos a marchar em direção às promessas de Deus. Por isso, nesse momento, eu vou orar pela sua vida. E eu peço que você coloque os seus problemas na mão daquele que pode resolver. A palavra de Deus diz que a oração feita por um justo é poderosa e é eficaz. Então, quando nós cremos que Deus muda as circunstâncias, quando nós colocamos os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos problemas diante de Deus, o Senhor vem e dá o livramento, Ele peleja as nossas pelejas e nós continuamos a marchar em direção às promessas de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é como se você ainda estivesse escravizado, não no Egito antigo, mas no mundo. O pecado, ele prende o homem, o pecado dá legalidade para que o mal possa agir na sua vida e gerar o medo, a desesperança e a morte. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, se você ainda não entregou, não confessou a Jesus como seu Senhor, faça hoje. A palavra de Deus diz que aquele com o coração crer e com a boca confessar, invocando o nome do Senhor, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este sim será salvo. Essa é a maior libertação. É a libertação do pecado, a libertação da condenação, a libertação do medo, da desesperança e da morte. Entregue a sua vida a Jesus. Amém? E depois, quando tudo voltar ao normal, procure uma igreja evangélica aí mais próxima da sua casa e vá servir ao Senhor
com alegria. E se você for aqui da nossa região, assim que tudo estiver dentro da normalidade, venha para a igreja e nós vamos estar acompanhando a sua vida, a sua jornada, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, o Senhor tem falado conosco poderosamente através da Tua palavra. E cada um, Senhor, dos Teus servos ou servas, que muitas das vezes, Senhor, são envolvidos, Senhor, por tamanhas angústias e tribulações. E muitas das vezes, Senhor, sentem como sentiu o povo, o mar à frente e Faraó atrás. Mas, Senhor, ajuda-nos a crermos dos Teus livramentos. Ajuda-nos a entendermos que o Senhor é quem peleja as nossas pelejas. E ajude-nos, Senhor, a continuarmos a marchar em direção às promessas que Tu fizeste, Senhor, na nossa vida. Ó Senhor, aqueles que foram tocados pela palavra e que hoje, Senhor, estão entregando a sua vida a Cristo. Perdoa, Deus, o seu passado, revigora, Deus, as suas forças e que possam iniciar também a jornada de fé em direção, Senhor, às Tuas promessas. Ó Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja. E, Senhor, dai-nos uma semana abençoada. É o que eu te peço, ó Deus, e te louvo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém.